de novo e volto para o comecinho. Olha, chegou alguém, quer ver? Não, chegou não. É só começou a gravar. Vamos lá. Pronto, tá vendo aí? Tá aparecendo aí? Sim. Ótimo. Eu também pergunto de vez em quando, que é para saber se ainda tem alguém aí, para não ficar aqui falando só. Tá? Que eu vou ter que falar só mesmo de qualquer forma, né? Mas não custa nada a gente perguntar. Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre o CO2, né, dissolvido na água. A quantidade de CO2 que consegue se dissolver num corpo hídrico é regida pela lei de Henry. Alguns estudos datam, né, de que se a gente continua, né, com as práticas atuais de geração de energia e consumo industrial, a concentração de CO2 aumente anualmente na taxa de 1 ppm. Então, concentrações de eras pré-industriais eram 0,035. Hoje já tem cientista que diz que é 0,041. Eu fiz uma média aqui, coloquei 0,038. A constante de Henry para esse processo de difusão, né, do CO2 gasoso em CO2 aquoso a 25 graus é 3,4 vezes a menos 2. A expressão da constante é a concentração dos produtos, veja, CO2 aquoso, então a gente representa em concentração molar. Sobre a concentração dos reagentes, no caso, como é gasoso, a gente representa em pressão. Então, se eu multiplico, eu vou encontrar esse valor, transformando em ppm, 5,7 ppm. Todas as formas de CO2 dispersas ou dissolvidas nos corpos hídricos, eles fazem parte do ciclo biogeoquímico, mas sendo um ciclo auxiliar. O ciclo principal do ciclo biogeoquímico do carbono é aquele que fixa carbono inorgânico na forma de carbono orgânico, via fotossíntese ou produtividade primária, né? E aí insere esse carbono em toda a cadeia alimentar. Aqui a gente tem fixação de carbono inorgânico na forma também de carbono inorgânico. E para isso se envolvem 3 equilíbrios químicos que ocorrem simultaneamente, é o que a gente chama no estudo do equilíbrio, de equilíbrios simultâneos. O primeiro é o equilíbrio de difusão, que é esse que a gente acabou de fazer o cálculo aqui. Ele forma, depois que se difunde o CO2 aquoso em água, forma o ácido carbônico, é um eletrólito fraco. Por ser um eletrólito, né, segundo Arrhenius, se ioniza espontaneamente, como é fraco, se ioniza parcialmente. Mas aí forma, libera H+, e libera bicarbonato. Esse equilíbrio aqui, ele é o principal equilíbrio nos corpos hídricos de água doce e que o solo seja de minérios de silício, minério silicatado. E aí, por isso que esses corpos, mesmo quando não são poluídos, essas águas naturais, têm pH levemente ácido. Além disso, existe o equilíbrio, né, heterogêneo entre a hidrosfera e a litosfera. Então, rios de solo carbonático, que são características do hemisfério norte, a gente falou sobre isso na aula passada, e o fundo oceânico, que também é rico em carbonatos, tanto de cálcio quanto de magnésio, a gente representa aqui pelo cálcio porque é a maior quantidade, forma aqui um equilíbrio de solubilidade, né? Carbonato de cálcio é um sal pouco solúvel, então ele se dissolve uma pequena parte, liberando íons cálcios e íons carbonatos. Esse íon carbonato vai fazer um terceiro equilíbrio químico, que é a hidrólise. Em meio aquoso, ele se hidrolisa e forma de novo bicarbonato e hidroxila. E é por isso que águas salgadas, né, ou seja, o oceano, e rios de água doce, mais de solo carbonático, ao invés de ter águas com pH natural ácido, tem águas com pH naturalmente básico. Essas 3 espécies de carbono, né, ácido carbônico, bicarbonato e carbonato, é o que a gente chama de CID, carbono inorgânico dissolvido. Eles vão estar sempre presentes nos corpos hídricos. Às vezes todos, às vezes alguns deles, mas sempre uma dessas 3 estará presente. Tá? A formação de bicarbonato e de carbonato faz com que aumente a solubilidade do CO2. Por quê? Ora, vejam que eu tenho aqui esse primeiro equilíbrio, todo CO2 que se difunde forma ácido carbônico. Quando o ácido carbônico se ioniza,
eu estou diminuindo a concentração de ácido carbônico porque parte dele está formando bicarbonato. Então, se eu diminuir essa concentração, essa aqui vai ter que se dissolver mais para poder repor. Tá? Então, a formação, essa ionização aqui, esse segundo equilíbrio, interfere no primeiro. Cada mol de bicarbonato que se solubiliza, desloca o equilíbrio no sentido de solubilizar mais CO2. Já o segundo, segundo e terceiro equilíbrios vão, o terceiro e o quarto equilíbrios vão influenciar em que sentido? Esse equilíbrio, ou seja, lá no mar, ou nos corpos hídricos de solo carbonático, como há esses dois equilíbrios também acontecendo, eu formo mais bicarbonato. Então, eu aumento a quantidade de bicarbonato. Se eu aumento essa quantidade, eu desloco o equilíbrio para cá, formando mais ácido carbônico. Aumentando essa quantidade, eu desloco o equilíbrio nesse sentido. Então, diminui a solubilidade do CO2 quando entra aqui a hidrólise do carbonato, tá? Se eu levar em consideração só esse primeiro equilíbrio, aí a formação deles vai aumentar, porque quando eu formei bicarbonato, eu desloquei para cá. Se o bicarbonato fizer a segunda ionização e formar carbonato, aí, de novo, eu estou retirando concentração daqui, desloca no sentido de formar mais ácido carbônico, e isso forma pela solubilização do CO2, levando em consideração só esse primeiro equilíbrio, tá? Mas, como já falei, são equilíbrios simultâneos, a gente vai ver que todos interferem uns nos outros mais à frente. Aí a gente estava discutindo essa situação aqui. Nós calculamos hoje a quantidade de saturação, a concentração de saturação de CO2 numa água de salinidade zero, sem poluição. Encontramos 1,3 vezes 10 a menos 4, e na aula passada nós fizemos para o oxigênio, encontramos 2,36. Então, qual é a diferença? Pelo que a gente estudou na aula passada, a gente viu que o fator de solubilidade, né, que influencia a solubilidade de um gás num líquido, são a salinidade ou a força iônica do líquido. Então, como nós estamos falando de salinidade zero, isso não vai influenciar. A temperatura, como nós estamos colocando os valores das constantes a 25 graus, isso não vai influenciar. E aí, sobre os dois outros fatores, que são a pressão atmosférica, a pressão do gás, a concentração do gás na atmosfera, no estado gasoso, e a polaridade, né, ou seja, a natureza da molécula. Obviamente, a concentração de saturação do O2 é maior porque a pressão do O2 é maior do que a do CO2 na atmosfera. Enquanto a gente tem aqui, mesmo usando esse valor 0,038%, o O2 é 21%, então é muito maior. Mas aí o que eu questionei foi, nossa, é muito maior, de 0,038 para 21, é quase 1.000 vezes maior. Por que essa proporção não se estabelece aqui também nessas quantidades? Aí a gente estava discutindo sobre a questão de que o CO2, apesar de ser uma molécula polar, assim como também o O2, como aqui há dois átomos diferentes, né, há uma diferença de eletronegatividade de qualquer forma aqui, pelo movimento de vibração da molécula, vão ter, em alguns momentos dipolares. Tá? Então, faz com que ele tenha uma capacidade de solubilização um pouco maior do que o que seria esperado se a gente levasse em conta apenas a pressão. Por isso que uma das possibilidades é exatamente que essa diferença não seja tão grande quanto a pressão por conta disso, e a outra é exatamente os equilíbrios, né? Como a gente viu aqui, a formação deles pode contribuir para o aumento da solubilidade, ela não ser tão pequena quanto deveria se a gente considerasse só a diferença de pressão atmosférica. Tá? Então, quais são as fontes de CO2 para a água? Primeira coisa, aquele primeiro equilíbrio lá, difusão, né? Além da difusão, a água da chuva, porque o ar atmosférico, quando chove, a chuva dissolve os gases que estão na atmosfera e vem precipitar, vem encontrar ou o oceano ou o continente, né? E correndo, né, para os rios, de forma que, como essa chuva afeta aí, né, atinge uma área superficial muito grande, ninguém chove só
na nossa casa, né, chove na cidade como um todo. Então, traz uma quantidade grande também de CO2 que estava no ar. Outra fonte é a respiração. E aqui eu queria chamar a atenção de respiração não apenas como processo fisiológico, mas também como reação química. A degradação da matéria orgânica é uma reação semelhante à respiração. A gente viu isso lá quando estávamos estudando oxigênio, né, que a gente viu que a matéria orgânica, quando entra em contato com o oxigênio, ela é oxidada e forma CO2 e água. É uma reação quimicamente, uma equação química semelhante à equação química da respiração. O que leva também a gente a pensar no seguinte: cada vez que eu respiro, eu estou degradando a matéria orgânica que existe em mim. Então, nós somos nada mais, nada menos do que um processo reacional bem lento. E a gente vai morrendo a cada respiração, a gente vai se degradando a cada respiração. E é por isso que eu sempre digo, né, aquele pessoal que tem medo de envelhecer, de se degradar e de morrer, é simples, é só parar de respirar que para de degradar. Então, você aproveita e contrata antes, antes de parar de respirar, um serviço de mumificação e você vai ficar sempre bonita daquele jeito que você, naquele dia que você parou de respirar. Tá? Então, a respiração, ela também gera CO2 e observem aí, ó, aquele carbono orgânico que entrou lá no, aquele carbono inorgânico que entrou lá no ciclo biogeoquímico e foi fixado na forma de carbono orgânico e entrou na cadeia alimentar e vem formar as nossas células do nosso corpo, é esse que eu estou degradando e voltando e devolvendo na forma de carbono inorgânico como CO2. Outra fonte é a fonte geológica, ou seja, a dissolução de rochas calcárias, mesmo sendo pouco solúveis, se solubilizam em determinada quantidade. Então, essas são as três principais fontes de CO2 nos corpos hídricos. Tá? CO2 na forma de ácido carbônico, aquele que é proveniente dessa difusão, ele vai estar presente em qualquer água natural e qualquer afluente, desde que ele esteja em contato com a atmosfera. Tá? As águas da chuva, assim como as águas de doce, sem poluição, né, e de solo silicatado, são naturalmente levemente ácidas, e por conta disso, né, do ácido carbônico, está presente e reger todos aqueles equilíbrios, ele é considerado o ácido fraco mais importante nos processos dos organismos aquáticos, né, dos corpos hídricos, desculpa. Aí aqui eu coloquei, gente, ó, um ciclozinho que mostra, ó, a interdependência aí de oxigênio dissolvido e de CO2 nos corpos hídricos. Os processos são regidos por esses dois gases. Por isso eles são tão importantes, tá? A matéria orgânica, né, dos esgotos, ela vai ser oxidada por bactérias, para isso eu preciso de oxigênio e ela forma CO2. O contrário, né, o contrário da respiração é a fotossíntese. Então, a fotossíntese pega esse CO2 e libera, fixa, né, como o célula vegetal e libera O2, tá? Para isso eu preciso de energia solar. Quanto mais fotossíntese tem, mais alga ela vai formar, mais célula vegetal, que por sua vez em algum momento vai morrer, vai ter que ser degradada e fecha aqui, matéria orgânica, tal. Então são ciclos que acontecem naturalmente, tá? Esse CO2 aquoso, né, que pode ser representado como ácido carbônico, junto com as suas espécies iônicas, ou seja, o CID, o carbono inorgânico dissolvido, na forma molecular e nas formas iônicas, eles são que regem toda a química ácido-base dos corpos hídricos e, dependendo do que vai ter lá, né, as quantidades de cada um, a gente vai ter nos corpos hídricos um efeito tamponante, especialmente naqueles que têm fonte de carbonato no meio. Né? Então, o efeito tamponante, que eu vou daqui a pouco explicar, e dizer que por conta desse efeito tamponante, a gente percebe que a influência, né, do aumento de CO2 na atmosfera
nos oceanos é muito maior do que a gente pode imaginar, né? A influência nas consequências drásticas, né? Então, outra fonte, né, a deposição de sais de carbonato, né, ou seja, retira bicarbonato ou CO2, né, depositando como carbonato, se tiver íons metálicos dissolvidos, que foi o processo que aconteceu e acontece ainda nos oceanos, tá? E eles também são fonte, né, de CO2 para a síntese de biomassa, ou seja, a produtividade primária. Eu preciso de produtividade primária para fixar, formando algas, tá? Um aumento, né, de CO2, da concentração de CO2 num corpo hídrico, obviamente ele vai causar um efeito adverso na respiração, porque a respiração é também um processo de equilíbrio. Ora, a respiração, eu preciso absorver oxigênio e liberar CO2. Se eu estou jogando CO2, eu estou aumentando a concentração de produtos. Então, eu vou deslocar o meu equilíbrio do lado dos reagentes. Então, vai diminuir, né, a possibilidade de respiração, porque diminui a quantidade de O2 no meio, e pode até levar à morte de animais aquáticos se aquela água tiver solubilizado nela um nível maior do que 25 ppm de CO2. Isso aí já vai causar morte do pessoal, que foi o que aconteceu lá no exemplo da aula passada, com relação àquele acidente que derramou o melaço no rio, né? O melaço é matéria orgânica, utilizou o oxigênio para ser oxidado, liberou CO2, a quantidade foi tão grande que interferiu, né, na respiração dos peixes, nem tinha mais oxigênio para eles respirarem, tinha um excesso de CO2, então eles acabaram por morrer. Grande parte do CO2, que é água, ele também é utilizado, né, para biotransformação, que é nada mais, nada menos do que a tal da produtividade primária, né, e ele também interfere no metabolismo da matéria orgânica. E quando eu falo aqui de metabolismo da matéria orgânica, não é só oxidação de matéria externa, mas a respiração dos organismos que ali vivem. Então, eles influenciam em todos esses processos. Daí a importância muito grande de se compreender os efeitos desse gás nos corpos hídricos, tá? Então, aqui eu coloquei de novo aquela figurinha, que a gente vai começar agora a tratar desses equilíbrios numericamente, para perceber que aquilo que a gente falou, né, que aumenta a solubilidade e tal, é comprovado matematicamente. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai estudar como calcular ou como quantificar cada uma daquelas espécies do carbono inorgânico dissolvido. Qual a concentração dentro de um corpo hídrico de ácido carbônico, de bicarbonato, de carbonato. Tá? Como que eles influenciam no pH? Então, vamos lá. Primeira coisa, o cálculo do pH. Levando em consideração só aquele primeiro equilíbrio, né? O ácido carbônico transformando, ou se ionizando, né? Liberando H+, e bicarbonato. Tá? Esse equilíbrio, ele é regido pela essa constante de ionização, da primeira ionização, que é produto da concentração de bicarbonato vezes o produto da concentração do íon hidrônio sobre a concentração do ácido carbônico. Tabeladamente, a gente já sabe que a 25 graus, o valor dessa constante é 4,45 vezes a menos 7. Na teoria, ou seja, em comportamento ideal, o bicarbonato, ele pode sofrer ionização, seria a segunda ionização do ácido carbônico. Essa segunda ionização liberaria mais H+, e formaria o íon carbonato. A constante, né, a constante A2, Ka2, é a concentração de íons H+, vezes a concentração de carbonato, sobre a concentração de bicarbonato. E o valor dessa constante tabelada é 25 graus, 4,69 vezes 10 a menos 11. Observem que daqui para cá já há uma distância muito grande. De 10 a menos 7 para 10 a menos 11, são 10.000 vezes, né? Então, por isso que nas águas doces, na vida real, o ácido carbônico praticamente só vai até a primeira ionização. A segunda ionização é muito fraca, a gente nem considera para cálculos na vida real.
Idealmente, pode se considerar, mas na vida real, não. Então, ó, calculando isso aqui, eu mostrei com as duas, só para a gente perceber que realmente não vai haver, matematicamente, mudança, se a gente calcular o pH levando em consideração só a primeira ionização. Então, ó, a gente fez aquele cálculo lá no começo, né, de quanto era a quantidade de CO2 saturado numa água doce, 1,29 vezes 10 a menos 4, é esse valor que eu estou usando aqui. Então, ó, saturada, nossa água está saturada de ácido carbônico, como ele é um eletrólito, ele vai se ionizar espontaneamente, segundo Arrhenius, né, teoria da diluição de solução de Arrhenius. Então, no equilíbrio, eu vou ter o total, aquela saturação, 0,129 vezes 10 a menos 4, menos o tanto que se ionizou. Deixa eu só olhar aqui uma coisa, eu acho que eu digitei errado. É 1,29, eu taquei um zero lá sem necessidade, eu vou corrigir antes de mandar para vocês, tá? É 1,29. Menos o que se ionizou. E no equilíbrio eu vou ter o que se formou de H+, e de bicarbonato. Formaram-se quantidades iguais, porque cada mol de ácido carbônico libera 1 mol de H+, e 1 mol de bicarbonato. Então, quantidades iguais, por isso que eu estou chamando os dois de X. Tá? Aplicando lá na equação da constante de equilíbrio, né, eu vou ter produto da concentração dos produtos, X vezes X, X2, sobre concentração dos reagentes. Então, ó, é 1,29 vezes 10 a menos 4, menos X. Eu sei que ele é um eletrólito fraco. Então, eu posso dizer que esse X é tão menor do que 1,29 vezes 10 a menos 4, né? Aqui está menos 5 porque eu tinha botado zero aqui, mas eu vou corrigir. Que eu vou considerar como sendo só 1,29 vezes 10 a menos 4 mesmo. Então, aplicando aqui, e sabendo o valor da constante, é tabelado, eu vou dizer que o X, a concentração de X, ou seja, a concentração de H+, liberado na primeira ionização de ácido carbônico é 2,39 vezes 10 a menos 6. Levando esse mesmo raciocínio para a segunda ionização, tá? Alguém pode pensar assim, ó, mas se teve a segunda ionização, liberou mais H+. Realmente liberou. Eu peguei aquela quantidade que eu tinha de bicarbonato, que é a mesma quantidade de H+, diminuí porque ela vai se ionizar, e aqui no H+, ó, eu aumentei, eu somei, porque eu somei, essa era a quantidade de H+, e aí que tinha aqui da primeira ionização, e eu ainda vou colocar mais um pouquinho desse aqui. Fazendo os cálculos, eu encontro que esse segundo X, que é o X', é 4,69 vezes 10 a menos 11. Se eu somar esse H+ da segunda ionização com o H+ da primeira ionização, a gente vai ver que daqui para cá, ó, a diferença é tão grande, 10 a menos 5 de diferença, que se eu somar, eu só vou ter esse valor mesmo. Então, por isso que eu posso calcular o pH levando em consideração só a primeira ionização, desde que o meu solo seja silicatado, né? Seja só aquele primeiro equilíbrio químico. E aí eu tenho o pH 6, ou 5,62, é um pH ácido, mas é um pH natural de uma água não poluída. E aí por isso que eu falei lá no começo, ó, umas águas naturais, doces, de solo silicatado, são naturalmente pH levemente ácido. Não é por poluição, tem nada a ver. É por conta da difusão do CO2. Vocês conseguiram acompanhar esses cálculos, gente? Se tiver dúvida, tá? Por favor, pergunta. Então, assim, tanto a água da chuva quanto a água dos corpos hídricos são levemente ácidas, isso sem falar em poluição, tá? Uma atmosfera livre de poluição. Uma água também livre de poluição. Então, as espécies predominantes, nossa, sumiu o gráfico que tinha aqui. Deixa eu só ver se ele está lá na frente. Ih, sumiu duas vezes. As duas vezes. O gráfico que eu tinha colocado aqui. Não sei para onde é que ele foi. Deixa eu ver aqui. Olha, por que sumiu o meu gráfico que eu tinha colocado aqui? Mas não faz mal, eu vou tentar explicar apontando esse gráfico para vocês, tá? Vamos lá. Quais são as espécies predominantes? Então, vamos lá. A gente já viu o CID,
ou carbono inorgânico dissolvido, eu vou ter o CO2 aquoso, que é representado na forma de ácido carbônico, tá? A concentração de CO2 presente realmente como ácido carbônico é geralmente pequena, porque a gente tem lá a ionização que é espontânea, e a pressão de outros íons presentes vão deslocar aqueles equilíbrios. Então, na realidade, há um equilíbrio, e dependendo da água, se é água doce, do solo silicatado, se é água doce, do solo carbonático, se é água salgada, que tem muitos outros íons presentes que podem não só afetar a força iônica, mas também afetar na questão de hidrólise, a gente vai ter quantidades maiores ou menores de um desses três presentes, mas o CID, né, as espécies predominantes são essas três. A gente já viu aqui, as constantes são tabeladas, aí a gente tem pKa. De modo que aqui tinha aquele gráficozinho que ele parece, assim, uma curvinha, né? São duas curvinhas, uma em relação à outra. Esse gráfico ele é extremamente importante, por exemplo, para a indústria. Porque basta que eu meça o pH, eu tenho condição de saber se a minha água tem tendências ácidas, se a minha água é uma água doce natural, ou se a minha água é uma água carbonática que tem tendências incrustantes. Então, por exemplo, para um trocador de calor, águas com tendências incrustantes são terríveis, porque eu vou depositar óxido de cálcio e magnésio, e isso pode, com o tempo, fazer com que eu perca aquele equipamento. Então, eu tenho que fazer um tratamento para abrandar essa água, para retirar o que a gente chama de dureza. Tá? Se lembra que carbonato sempre está ligado, ou pelo menos na maioria das vezes, principalmente a cálcio e magnésio. Águas com tendências ácidas, elas também são terríveis para a indústria, porque elas ajudam, né, a acelerar os processos de corrosão dos equipamentos. Então, eu também tenho que tratar para deixar as águas mais ou menos, né, próximo desse intervalo central aqui das águas doces naturais. E aí eu posso, pela medida do pH, descobrir qual é a espécie predominante. É o ácido carbônico? É o bicarbonato? Ou é o carbonato? Como é que eu posso calcular isso só medindo o pH? Então, eu uso um pHmetro, meço o pH e tenho como prever. Então, tá aqui, ó. Tenho como prever porque alguém já fez esse estudo para mim. O estudo da especiação química do carbono inorgânico. Então, ó, o CID é o total, é o somatório de todas aquelas espécies. Então, é o somatório do CO2 gasoso que se transformou em CO2 aquoso e que a gente representa como ácido carbônico. Aquela parte da primeira ionização de bicarbonato e a parte da segunda, que vai depender do solo, da região. Tá? Então, somando essas três, eu tenho o total de carbono inorgânico que pode existir dentro de um corpo hídrico. E eu posso calcular a fração de cada um. Então, por exemplo, qual é a fração dentro de um corpo hídrico que eu tenho de carbono inorgânico na forma de ácido carbônico? Bem, a fração ou alfa vai ser o tanto de ácido carbônico em relação ao total, ao CID. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, como eu sei que o ácido carbônico, né, a sua ionização é regida pelo Ka, eu vou escrever todo mundo na forma de bicarbonato. Ó. Se eu quiser saber qual é a concentração de bicarbonato, na realidade, vou escrever todo mundo em função de ácido carbônico. Se eu quiser saber qual é a quantidade de ácido carbônico, que eu escrevi aqui, ó, o ácido carbônico vem para cá, multiplica por K1. Se eu jogo o H+, porque o H+, vai ser exatamente o pH que eu vou medir, ele está multiplicando, vem para cá, dividindo, eu vou chegar nessa expressão aqui. Bicarbonato é K1 vezes ácido carbônico sobre H+. Por que eu escrevi bicarbonato aqui em função de ácido carbônico? Porque, olha, eu tenho aqui ácido carbônico no numerador, e eu vou tentar escrever todas as outras formas do CID, né, do somatório, na forma de ácido carbônico. A primeira já é ácido carbônico, a segunda é bicarbonato. Então, eu vou escrever bicarbonato em função do ácido carbônico. E vou escrever também carbonato em função de ácido carbônico. O carbonato, ele surge, na teoria, na segunda ionização. Então, tá aqui, K2 é H+, vezes carbonato sobre bicarbonato. Vou substituir aqui bicarbonato já por essa expressão, para aparecer o ácido carbônico. De modo que eu vou encontrar que carbonato vai ser K2, que já está aqui, ó, vezes o bicarbonato, que é o quê? K1 vezes H2CO3 sobre H+,
E esse H+, que está multiplicando, vem para cá dividindo, então, H+ ao quadrado. Então, agora eu tenho todas as expressões, né, as possibilidades do carbono inorgânico escritas em função do ácido carbônico. Agora eu posso aplicar aqui. Vai ser ácido carbônico sobre ácido carbônico mais bicarbonato mais carbonato. Tá? Então, eu vou botar ácido carbônico em evidência. Aqui vai ficar 1. Eu esqueci, eu elevei a -1, né, para não escrever a fração. 1 sobre ácido carbônico dividido por ácido carbônico também é 1. Aqui vai ser K1. Eu escrevi errado, o ácido carbônico aqui some, né, porque eu corto, já que eu botei ele em evidência, esse 1 mais. Vai ser K1 sobre H+, mais K2 vezes K1 sobre H+ ao quadrado, tá? Esqueçam esse ácido carbônico, que eu vou fazer até assim já. Só um minutinho. Eu vou deletar, porque eu não preciso dele. Eu cortei quando eu coloquei ácido carbônico em evidência. Pronto, já vou salvar aqui. Já vou colocar para apresentar. Pronto, tá? Então, por essa expressão aqui, ó, basta que eu meça o pH, eu vou saber qual é a concentração de H+, K1 e K2 são tabelados, eu vou descobrir dentro daquele corpo hídrico qual é a fração de carbono inorgânico dissolvido que está na forma de ácido carbônico. Utilizando o mesmo raciocínio, ó, eu posso descobrir qual é a fração de carbono inorgânico dissolvido que está na forma de bicarbonato e qual é a fração que está na forma de carbonato. De modo que, em geral, né, a gente tem o seguinte: para águas doces, esse equilíbrio aqui, ó, ácido carbônico se transformando em bicarbonato, concentrações são iguais em torno de pH 6,35, que aí é onde entra aquele, ó, esse gráfico aqui, ó. Aqui seria o pK1, 6,35, acima dele até aqui, águas doces naturais, tá? Opa, para frente. E eu vou ter a quantidade de bicarbonato igual a de carbonato em pH 10,33, que seria exatamente aonde essas curvas aqui, ó, essa curva inferior se encontra, né, se intersecciona com a anterior, seria esses pontos de intersecção aqui desse gráfico. Depois, quando eu for mandar para vocês, vou corrigir para que o gráfico apareça aí de novo, que eu não sei porque que ele desapareceu, tá? A água do mar, vejam que há uma diferença. A gente tinha falado aqui, e inclusive tinha calculado, que águas doces de solo silicatado, o pH natural é em torno de 5,62. Na água do mar, o pH já aparece 8,2. É bem básico. É básico exatamente por conta, ó, desse terceiro equilíbrio e quarto aqui, que mostra... Cadê as reações, menino? Opa, aqui serve. Que formou hidroxila, ó, que é básico. Então, onde tem carbonato no solo, o pH é básico por conta da hidrólise. E no mar, é ainda mais básico porque não tem a hidrólise só do íon carbonato. Tem muitos outros ânions hidrolisáveis lá, dissolvidos na água do mar. Então, o pH é bem básico, né? O pH natural da água do mar, 8,2. Tá? E aí, os valores de pH, para a gente encontrar essas concentrações iguais, também serão diferentes. Isso aqui, gente, faz com que a gente perceba o seguinte: uma das consequências do aumento do CO2 na atmosfera não é apenas o efeito estufa, né? Já se tem vários estudos que comprovam a acidificação do mar. Então, vocês observem que a quantidade de CO2 sendo dissolvida, acidificando o mar, a consequência é muito maior do que a gente pode imaginar. Por quê? O pH do mar, ele já é básico. Imagina o volume de solução que é o oceano. pH básico. Se eu jogo o CO2 e ele já consegue diminuir esse pH, veja que a quantidade de CO2, ou seja, a quantidade de ácido formado é muito grande, para poder conseguir já modificar o pH de um sistema tão grande, de um volume de solução tão grande, e um volume de solução tamponado. A gente vai já ver que isso forma um tampão, tá? Que é pior ainda, porque o tampão, ele resiste, né, a mudanças de ácido, ele só vai
deixar com que o pH varie quando a gente ultrapassa aquela capacidade de tamponante. Então, nós já ultrapassamos a capacidade tamponante desse sistema carbonato-bicarbonato no mar, naquele volume de solução enorme que é o oceano. Né? Então, a quantidade de CO2 na atmosfera é realmente muito grande, né? Está desequilibrando todos esses 4 equilíbrios que a gente falou. Então, está aqui o sistema carbonato, né? Eu formo um íon hidrolisável, né? Formo ácido, íon hidrolisável e outro íon hidrolisável. Então, por isso, o carbonato, ele é anfiprótico, né? Ele tanto pode, aliás, o bicarbonato, ele tanto pode sofrer, dependendo da pressão, uma segunda ionização, formando carbonato, no caso, ele vai perder hidrogênio, ele se comporta como ácido, formando uma base, ou ele pode receber esse hidrogênio, né? E formar ácido carbônico. Se ele vai receber, ele vai funcionar como base e formar um ácido, que é o ácido carbônico. Então, ele é anfiprótico. A relação entre essa concentração e essa vai formar aqui um par tampão. E aí, como no mar eu tanto tenho a difusão atmosférica, que forma o primeiro bicarbonato, como tem o solo carbonático, né, que provém, né, fornece carbonato, eu vou ter lá um sistema tampão. Isso quer dizer que a acidificação na água do oceano é um processo de uma quantidade de ácido formada inimaginável, porque é um volume de solução muito grande e que já ultrapassou a capacidade tamponante do sistema. Tá? Então, essas são as reações de equilíbrio que acontecem no mar, o equilíbrio de difusão atmosférico. Essa segunda ionização aqui, ela é desprezível, então por isso que não tem um númerozinho de equação aqui, ela não vai ser considerada. Então, principalmente, nós vamos considerar essas 4 equações que são as que acontecem na vida real. Tá? Então, vamos lá. Uma água em equilíbrio com carbonato de cálcio. Se eu pegar só carbonato de cálcio e colocar em água, o que é que vai acontecer? Lá na Química Analítica 1 e na Química Geral, eu acredito que a gente estudou equilíbrio e solubilidade, a gente estuda teoricamente, né, sem equilíbrios simultâneos, só para aprender a calcular a solubilidade, que ela depende do KPS e vice-versa, a gente faz esse cálculozinho bem simples, né? Carbonato de cálcio se ioniza, formando 1 mol de cálcio e 1 mol de carbonato, KPS é 4,6 vezes 10 a menos 9. Então, a solubilidade vai ser a raiz quadrada do KPS, né? Porque a constante vai ser concentração de Ca+, vezes concentração de CO3, 2 menos, carbonato. Então, KPS é S ao quadrado. Então, tirando a raiz quadrada do KPS, a gente aprendeu a calcular a solubilidade do carbonato de cálcio dessa forma, 6,8 vezes 10 a menos 5. Só que não acontece isso, só esse equilíbrio, não é só o equilíbrio de solução. Na hora que eu coloco carbonato de cálcio em água, há uma pequena dissolução, e esse íon carbonato, ele sofre hidrólise espontaneamente. Então, se ele sofre hidrólise e vai se transformar em bicarbonato, é como se eu estivesse tirando carbonato do meio, e eu desloco o equilíbrio para cá, para repor o carbonato. Só que, né, qualitativamente, a gente já vê que a tendência é que aumente a solubilidade do carbonato de cálcio. Então, vamos ver matematicamente se isso ocorre. Quando eu hidroliso, o carbonato pega um dos hidrogênios da água, forma bicarbonato e libera hidroxila. É uma reação básica, a constante dessa equação, né, a constante básica é bicarbonato vezes hidroxila sobre carbonato. A água é só o solvente, não vai entrar. Para calcular isso aqui, a gente aprendeu que KW é Ka vezes Kb, como o carbonato é a base conjugada do bicarbonato, né? Então, a gente pode calcular o Kb a partir de Kw sobre Ka, né? Kw é Ka vezes Kb. Então, Kb é Kw sobre Ka. Aí, calculei, cheguei na expressão do Kb, tá aqui, ó, é 2,1 vezes 10 a menos 4. Kb é Kw sobre Ka. Tá aqui o sistema tampão, ó. Carbonato, bicarbonato. Anfiprótico. Então, eu encontrei o Kb ali daquela equação.
Se eu somar essas duas equações, que são os dois equilíbrios que estão acontecendo, eu vou ter a equação global. Carbonato aqui do lado dos produtos corta com esse carbonato aqui, então eu vou ter que carbonato de cálcio em meio aquoso libera cálcio, bicarbonato e hidroxila. Quando eu somo duas reações, a constante de equilíbrio dessa equação resultante é o produto das constantes das semi-reações. Então, vai ser a constante global, a constante da equação global é o KB vezes o KPS. Eu já sei o valor do KPS, já calculei o valor do KB, multiplicando eu encontro o KG, aí eu vou ter que a constante, a expressão da constante seria a concentração de Ka vezes a concentração de carbonato vezes a concentração de OH. Isso aqui é sólido, não entra na expressão da constante. Aqui é o solvente, também não entra. Então, eu vou ter S, S, S. Ou seja, Kg vai ser S ao cubo. Então, tirando a raiz cúbica, eu vou encontrar que a solubilidade do carbonato de cálcio na vida real, né, levando em consideração a hidrólise do íon carbonato, é 9,9 vezes 10 a menos 5. A gente já percebe que realmente aquela tendência de Le Chatelier dizer que se eu tirar carbonato, a solubilidade vai aumentar, vai deslocar o equilíbrio para repor o CO2, aconteceu, ó. 9,9 é maior do que 6,8. Ainda estamos aqui na mesma potência, né? 10 a menos 5, mas 9,9 é maior do que 6,8. Realmente aumentou a solubilidade se a gente leva em consideração os equilíbrios simultâneos. Mas esse é só um dos equilíbrios. Existe mais outro equilíbrio que leva em consideração as águas carbonáticas, né? Tanto águas doces, de solo carbonático, quanto a água do mar. Tá? Então, vamos ver como é que é. A água em equilíbrio com carbonato e CO2. Olha só. Além dessas duas reações, né? Carbonato de cálcio e a hidrólise do carbonato, a gente tem a reação da formação de ácido carbônico e a ionização desse ácido carbônico. Tá? Então, vamos lá. Se a gente observar na ionização do ácido carbônico, ele libera H+. E na hidrólise do carbonato, ele libera o H-. Os dois, tanto o H+, quanto o OH-, ó, estão aqui do lado dos produtos. É diferente da gente levar em consideração o KW. KW é a autoionização da água. A água formando H+ ou H-. A água está se dissociando. Aqui, eu estou formando H+ e o H-. Quando os dois se encontram, eles vão formar água. É o processo inverso. Não é água formando H+ ou H-. É H+ e OH- se encontrando, porque são produtos de outras reações, formando água. Então, o KW aqui vai ser levado em consideração seu inverso, 1 sobre KW, tá? Eu vou somar a equação 1, que a equação 1 é essa. O CO2 formando ácido carbônico. A equação 2, esse ácido carbônico sofrendo a sua primeira ionização. A equação 3, que é o equilíbrio lá da litosfera, né? O carbonato de cálcio sendo dissolvido. E o íon carbonato hidrolisando. Somando todo mundo, ó, 1 a 4, né? 1, 2, 3 e 4, mais a equação 6, que é essa que eu chamei aqui, ó, da formação de água, a gente vai encontrar isso aqui, ó, como equação global. Carbonato de cálcio, mais CO2, mais água, formando cálcio e 2 moléculas de bicarbonato. Vamos ver se é isso mesmo, ó. Corta ácido carbônico com ácido carbônico. Corta, aí ficou CO2 mais água, formando H+ e ácido carbônico, ou bicarbonato. Aqui, corta CO2, meu Deus do céu, corta carbonato com carbonato. Então, já ficou do lado dos reagentes. CO2 mais água, mais carbonato, formando cálcio, esse aqui eu cortei, mais OH, mais esse bicarbonato e mais esse bicarbonato. Então, é esse processo aqui. Carbonato de cálcio mais CO2 mais água. Equilíbrio água-litosfera, equilíbrio água-atmosfera, água-litosfera, água-atmosfera. Vai formar íons cálcio e 2 mols de bicarbonato.
a hidroxila e o hidrogênio formaram água, tá? Então, por isso que eu vou levar o KW aqui em função do inverso do KW. A constante dessa equação 7, a expressão dela vai ser concentração de bicarbonato elevado ao quadrado vezes a concentração de cálcio sobre a pressão de CO2. A água é o solvente, não entra. Carbonato de cálcio é sólido, não entra. CO2 é em função da pressão atmosférica, então é essa a expressão da constante. Tá? O valor dessa constante é 1,4 vezes 10 a menos 6. Como é que eu calculei isso? Ora, eu sei que, aliás, isso aqui é tabelado. A pressão de CO2 eu estou considerando 0,036, tá? Substituindo aqui na expressão, eu vou encontrar o seguinte, que a solubilidade do carbonato de cálcio, nesse caso, é 5,1 vezes 10 a menos 4. Se a gente levar em consideração aquele cálculo anterior, que levava em consideração só a solubilização do carbonato de cálcio, ou seja, só o equilíbrio água-litosfera, e não o equilíbrio água-atmosfera, a gente vai ver ó, que a concentração agora ó, já saiu de 10 a menos 5, a solubilidade, desculpa, para 10 a menos 4. Então, já aumentou aqui, ó, muito mais. Na realidade, se a gente dividir um valor pelo outro, a gente vai ver que a solubilidade do cálcio é 5 vezes maior na presença do que na ausência de CO2. E esse cálcio, gente, ele está lá formando as carapaças das algas e dos corais. Então, quanto mais CO2 na atmosfera, menos aqueles organismos conseguem se formar, suas carapaças, ou seja, a velocidade de formação deles é menor, e eles são responsáveis pela fixação desse CO2 e liberação de oxigênio. Ou seja, a produtividade primária cai, diminui a quantidade de oxigênio liberado também para a atmosfera e diminui a fixação de CO2. Vai cada vez mais aumentar a quantidade de CO2 na atmosfera. Tá? Aqui for mostrando os cálculos, né, como é que a gente chegou no K7, ó, é o K, a constante de erro da primeira reação, que a gente somou todas essas reações, então tem que multiplicar suas constantes, né? K1, que é a da primeira ionização do bicarbonato, ou do ácido carbônico, KPS, que é a solubilização do carbonato, KB, que é aquela que a gente viu da hidrólise do carbonato, sobre KW, porque eu tenho ó, hidrogênio sendo formado e hidroxila sendo formado, os dois se juntam e formam água. Então, é o contrário da ionização, é a formação de água. Então, é 1 sobre KW. E aí, é assim que eu encontro esse valor. Se a gente fizer os cálculos, a solubilidade do CO2 é 35 vezes maior na presença do que na ausência de carbonato de cálcio. Então, o fundo oceânico faz com que o CO2 possa se solubilizar cada vez mais. Porém, existe um limite, né? O limite é esse equilíbrio. Essa concentração de CO2, ela está diretamente ligada à solubilidade ou não do carbonato de cálcio, né? Se eu solubilizo mais, se eu consigo solubilizar mais CO2, eu vou puxar mais CO2 para o mar, eu vou liberar mais ácido, e esse ácido vai também interferir nesse equilíbrio. Então, eles acabam sendo como se fosse um circuito fechado, né? Que um influencia no outro, de modo que quanto mais eu solubilizo um, mais eu também solubilizo o outro. Então, vai chegar um momento em que esse equilíbrio vai ser quebrado e o oceano não vai mais conseguir absorver esse CO2 que a gente está jogando na atmosfera, pelo menos não na taxa que está sendo jogada atualmente. Né? E aí, por isso o desequilíbrio, por isso já a acidificação dos oceanos. Esse equilíbrio já foi quebrado. Aí, essas espécies de carbono inorgânico dissolvido, né, eles também vão, como é que se diz, como é que é a palavra que eu quero dizer? Ser responsáveis por algumas características das águas, né, das águas naturais. Uma delas, por exemplo, é a alcalinidade. A alcalinidade é a concentração dos ânions básicos, ou seja, aqueles ânions que podem sofrer hidrólise, né? A contribuição maior é carbonato e bicarbonato. Mas também existem, ó, por exemplo, lá na água do mar, por isso que o pH é tão alto, né? Outros ânions que podem estar presentes lá. E algumas pessoas confundem a alcalinidade com basicidade.
A alcalinidade está ligada à questão tampão. Por isso que eu falei que essa relação entre íons bicarbonato e carbonato forma um sistema tampão. Ela, em termos de basicidade, ela é numericamente mais baixa, mas ela ajuda a resistência daquele meio a mudanças de pH, tá? Então, por exemplo, ó, uma solução 1 milimolar, né, ou 0,1 mol por litro de hidróxido de sódio, ela tem um pH 11, é um pH bem alto, ela é bem básica. Mas com 1 litro de HCl, ela já está neutralizada, HCl 1 milimolar. Já que uma 0,1 mol por litro, ela é levemente básica, ela só é 8,34, mas ela suporta a mesma quantidade de HCl que suportaria essa solução, ou seja, ela é 100 vezes mais alcalina. Ela tem uma capacidade de tamponamento, de aguentar adições de ácido 100 vezes mais. E aí vocês imaginam, oceano, volume de água enorme, sistema tamponado, pH básico, e eu já consegui quebrar essa capacidade de tamponamento, imaginem a quantidade de ácido que já foi colocada lá pela solubilização desse excesso de CO2 que nós estamos jogando na atmosfera. Tá? Para calcular a alcalinidade total, a gente deveria, né, em suma, ou em teoria, calcular a concentração de todos os íons que contribuem para a alcalinização da água, mas, geralmente, o que a gente calcula é a alcalinidade em carbonato. Por quê? Porque esses são os íons que se apresentam em maior quantidade nos corpos hídricos, por conta do equilíbrio do CO2. Então, geralmente, a gente calcula, essa já é suficiente para se estimar muito próximo dessa. Então, a gente, geralmente, pelas as concentrações de bicarbonato e de carbonato, a gente já consegue ter uma estimativa boa da alcalinidade de uma água. E para que serve eu ter essa alcalinidade? No laboratório, a gente faz simplesmente por uma titulação ácido-base, tá? Eu posso ter a alcalinidade total ou a alcalinidade da fenolftaleína, essa aqui vai me dizer só a quantidade de carbonato, tá? Tendo a total e tendo essa, a gente, pela subtração, consegue descobrir qual é a quantidade de bicarbonato, tá? A importância biológica ela ajuda não só na produtividade primária, né, que aí está como fotossíntese, entre aspas, porque são as espécies de carbono inorgânico, a gente vai ver a equação de produtividade primária na semana que vem, lá nos oceanos. Eles influenciam diretamente nessa reação, eu preciso ter carbono inorgânico dissolvido para acontecer a fotossíntese ou produtividade primária, tá? Então, essa alcalinidade é importantíssima. É importante para manter também aquele corpo hídrico, né, aquele ecossistema num pH estável, ao qual eles já estão adaptados. E, industrialmente, é importante para a gente não só prever aquela história lá de que tratamento eu tenho que dar para o que eu vou usar a água, seja para trocador de calor, seja para uma caldeira, ou seja, simplesmente para percorrer tanques reacionais, né? Eu tenho que saber se a minha água é incrustante ou corrosiva, mas para a gente também calcular quanto, né? A quantidade de reagente que eu vou ter que ter para adicionar, para abrandar, por exemplo, uma água, né? Quanto maior o pH, teoricamente não, induz-se que a maior quantidade de sólidos dissolvidos. Por quê? Porque o aumento do pH é dado justamente por esses íons, né, que são capazes de se hidrolisar. Então, se o pH naturalmente é alto, então tem muitos íons hidrolisáveis lá, então maior quantidade de sólidos dissolvidos, e eu vou ter que, por exemplo, para precipitar determinados íons dissolvidos, como ferro, etc. e tal, um pH básico é melhor. Se a minha água é muito alcalina, ela vai resistir a adições de base. Então, eu vou ter que colocar uma quantidade maior do reagente para chegar no pH adequado. Então, ele também vai me ajudar nesse sentido de saber quantificar, primeiro, qualificar qual o tratamento que eu tenho que dar à minha água, dependendo da utilização que eu vou dar nela, e quanto que eu vou precisar usar de reagente para tratar aquela água.
Outros parâmetros que se relacionam com o CID, né, com o carbono inorgânico dissolvido, por exemplo, é a dureza. Apesar de quando a gente aqui vai falar de dureza, fala na concentração, né, determinação da concentração de cálcio e magnésio, mas o cálcio e o magnésio, a maior parte deles no planeta, está ligada a carbonatos. Então, quando eu tenho uma ideia da concentração de carbonato, eu já estou também tendo uma ideia da concentração de cálcio e magnésio. A dureza não é dada só por cálcio e magnésio, mas por outros íons metálicos também, e que alguns deles aparecem na forma de óxidos, outros na forma de carbonatos e bicarbonatos também. Então, o CID vai influenciar bastante também na dureza, que industrialmente é um parâmetro importante de ser determinado, porque quanto mais dura uma água, mais incrustante ela é, ou seja, mais indesejável para utilizar em caldeiras ou em trocadores de calor. Para consumo humano, quanto maior a concentração de cálcio e de magnésio, claro que para tudo isso tem um limite, né? É interessante, por exemplo, pessoas que consomem águas que têm uma determinada concentração de cálcio e magnésio maior do que o normal, elas têm uma menor possibilidade de desenvolver doenças cardíacas, tá? Como é que a gente mede a dureza? Também por uma titulação complexométrica, utilizando EDTA, e a gente pode ter a dureza total ou a dureza devido a carbonatos e a não carbonatos, tá? Então, a dureza devido a não carbonatos são aqueles cálcio, magnésio, ou ferro, alumínio, manganês, que aparecem na forma de outros sais, né? Por exemplo, sulfatos, cloretos, né? Que são pouco solúveis, mas que contribuem também para tornar a água mais dura. Então, precisa ser tratada dependendo do uso que a gente vai dar para essa água. Tá? Eu acho que era isso que a gente tinha para ver hoje. Eu queria só chamar a atenção, principalmente para esse fato da questão de a gente já ter conseguido quebrar a barreira de tamponamento dos oceanos. Então, é mais do que urgente que a gente perceba ou procure soluções, né, de novas formas, novas tecnologias. Só um minutinho, tá, Adriano? Novas formas de energia para tentar minimizar o problema, né? E quem sabe daqui a um tempo a gente reverter esse problema. Diz, Adriano. Professora, eu queria saber se, no geral, a alcalinidade dos oceanos é maior do que a dos rios de água doce? É sim, meu amor, porque quando a gente fala de água doce, isso significa, a gente até viu isso na aula passada, que a salinidade tem que ser menor do que 0,5. A salinidade de uma água ela é dada pelos íons dissolvidos, né? Quantos mais sais dissolvidos, sais geralmente formam íons, são eletrólitos, maior a salinidade. Então, quando uma água é considerada doce, ela tem poucos íons dissolvidos. Geralmente, águas doces de pH básico são aquelas cujo solo é carbonático. O carbonato de cálcio é um sal pouco solúvel. Então, o pouquinho que ele solubiliza vai para a água, mas tem que ser abaixo de 0,5 para ser considerada doce, ele hidrolisa e deixa o pH básico. No mar, eu não tenho só o carbonato. Eu tenho muitos outros sais dissolvidos, muitos sulfatos, muitos cloretos, muitos fosfatos, muitos outros sais, né? Não só o CID, mas o FID, que é o fosfato inorgânico dissolvido, muitas outras espécies dissolvidas que também sofrem hidrólise. Então, se a gente soma todas essas hidrólises, a tendência é que o pH marinho seja maior do que o pH de uma água doce, mesmo água carbonática. Mas isso é uma tendência, não é uma regra. A gente não pode generalizar. Então, existem águas doces, mesmo que não sejam, ou seja, água doce, né, não é água do mar, que a gente encontra pH até 9, vai depender do grau, né, daquela região, do solo daquela região, da quantidade, da concentração de carbonato for tão grande que ele consiga ter um pH até maior do que a água do mar. Mas a tendência geral é que a água do mar
tenha pH maior do que uma água doce. Mas pode acontecer? Pode. Respondido? Tá bem. Uhum, muito obrigada. Nada, meu amor, eu que agradeço. Se você perguntar. Mais alguém? Professora, 2 perguntas que eu estava esperando a senhora terminar o raciocínio. Diga, meu amor. Uma, aproveitando essa questão dos mares, a senhora falou aí uma hora aí que tá entrando muito gás carbônico e tal. Assim, botando assim no lado bem trágico mesmo, se continuar desse jeito e o homem não parar de poluir gás carbônico e entrando em contato com o mar, o que é que pode acontecer mesmo assim? O pH do mar vai diminuir tanto que não vai ter vida, vai depositar calcário, alguma coisa assim? João, foi ótimo você fazer essa pergunta. Eu me lembrei do vídeo que eu queria mostrar para vocês. Esse vídeo, eu acredito que, por exemplo, tem um grupo tem uma teoria que se chama teoria de Gaia, né, que quer considerar o planeta como um ser vivo. Eu vou passar um vídeo para vocês que não tem nada a ver com o mar, tem a ver com a nossa fisiologia, nosso corpo. Mas a gente vai perceber que esse equilíbrio do CO2, ele vai estar intimamente ligado com o equilíbrio do nosso corpo. Aí depois eu respondo essa tua pergunta. Pode ser, João? Pode ser. Eu vou tentar passar aqui esse vídeo, né? Deixa eu ver, é esse aqui. Vamos ver que vai dar. Tomara que dê certo. Vocês me dizem se está dando certo, tá? Tá passando. Tá passando, né? E tá ouvindo? Eu posso falar? Vai lá. Fala, colega, que é o professor João do Você Radiologista. É isso, menino. Vai sair daí, não é tu não. Eu posso falar? Fazer malabarismo. Eu tenho um parceiro. Fala, galera, tudo beleza? Meu nome é Eu Vinícius. detesto essas coisas, que eu tento passar um vídeo e ele vem com outro, completamente diferente. Vamos lá, eu vou achar esse vídeo já. Esse vídeo é bem engraçadinho. Pronto. Fala, galera, nós somos do Fisiologia Desumana, um grupo de quase biólogos e mais ou menos fisiologistas profissionais. E hoje vamos falar com vocês sobre o controle do pH. Já se imaginou mergulhando a uma certa profundidade e de repente seu equipamento deixa de funcionar? Ou simplesmente subir a uma altitude extrema e seu corpo não sabe o que fazer? Bom, acredite, ele tentará lidar com isso, mas nem sempre consegue. São muitos os problemas que essas situações podem nos causar. Vamos entender como nosso corpo reage a um deles, as alterações do pH. Lembrando que alterações da acidez em uma solução podem interferir com as ligações de hidrogênio e com as forças de Van der Waals. Ou seja, este íon tem uma capacidade de interagir com muitas moléculas, alterando sua forma e capacidade funcional. Mas quando se trata dos organismos, mesmo a concentração de H+, considerada alta, é muito pequena em relação a de outros íons. Por isso, usamos uma escala logarítmica para estimar a acidez da substância. E daí vem o pH. pH é igual ao menos o logaritmo da concentração de H+. Portanto, não se engane com pequenas variações de pH. Na verdade, uma variação de 1 no pH representa uma variação de 10 vezes na concentração de hidrogênio. Tá, mas de onde conseguimos os íons de hidrogênio? Se você acordou com a boca seca e foi direto na geladeira tomar aquele copo de água gelada, então certamente você já conseguiu boa parte desse soluto. Outras formas de se conseguir são através de moléculas que liberam esse íon durante sua reação, como o gás carbônico produzido na respiração. Além disso, existem várias outras substâncias com essa capacidade e que são adquiridas na alimentação. Também existem moléculas que retiram esses íons de circulação, reduzindo a concentração de H+, como os íons hidroxila, que reagem formando água, e a amônia, que reage formando o amônio. O resultado disso é uma faixa de pH próxima do neutro, mas levemente básico, um pH cerca de 7,4. Agora, como o corpo mantém uma faixa normal de pH? Existem 3 formas principais de evitar as alterações. A primeira delas se deve à presença de tampões, substâncias com capacidade tanto de doar íons de hidrogênio quanto de capturá-los, a depender das condições do meio, ajudando a amenizar variações das concentrações desses íons no nosso sangue. Ok, então os tampões conseguem amansar as alterações, mas não as evitam. Aí que entra na segunda linha de combate, que depende da nossa respiração. Acredito que você está respirando nesse exato momento, ou pelo menos estava antes de eu te lembrar e você desregular sua respiração. O pH sanguíneo é de fundamental importância na regulação dessa frequência respiratória, e mais tarde nesse vídeo nós iremos entender de que forma. Mas isso também pode acontecer no sentido contrário, ou seja, com alterações na nossa frequência respiratória, alterando o nosso pH sanguíneo. Imagine aquela épica luta
luta entre o Batman e o Superman. E o Batman lança aquela velha piadinha: "Você sangra?" O Superman, sem saco, responde: "E você, respira?" E em segundos leva o Batman para o lugar mais alto do mundo. Por conta da extrema velocidade ao subir, o corpo do Batman não conseguiria realizar uma aclimatação rápida o suficiente. Então, com a diminuição repentina da quantidade de oxigênio, a resposta imediata no corpo do Batman seria o aumento da frequência respiratória. O problema é que ocorreria uma hiperventilação, ou seja, ele estaria expelindo uma grande quantidade de CO2, um importante doador de H+ para os fluidos, aumentando o pH do corpo e tendo assim uma alcalose respiratória. Os tampões e as mudanças na frequência respiratória são os mecanismos imediatos que utilizamos, mas não são suficientes ainda para a regulação permanente. Para isso, temos ainda troca de substâncias ocorrendo nos rins. Mas agora vejamos todos esses mecanismos numa forma mais lúdica. Ah! E os H+ atacando? Repito. O que está acontecendo? O que é um H+? O H+ é um íon que precisa ser mantido sob controle. Ele está sempre causando algumas confusões. Às vezes eles aparecem em montes, outras vezes somem. Sempre que algo assim acontece, é uma confusão. Chamam isso de batalha do pH. Mas o que ele faz de tão ruim? Bem, o que contam é que ele pode interferir no trabalho. Parei porque o importante era até aí, para a gente ver como o CO2 e o O2, eles são importantes na regulação ácida do nosso organismo. E aí, por isso que eu estava falando da questão do Gaia, né? A teoria de Gaia considera o planeta como um organismo. Se a gente parar para observar, esses processos que a gente acabou de falar, de troca de CO2, né, oxidação, respiração, que acontecem nos organismos dentro do oceano, são como se fosse a respiração do oceano. Então, do mesmo jeito que uma alteração no pH pode causar uma alcalose ou uma acidose e matar a gente, a alteração do pH do oceano também pode causar uma alcalose e uma acidose e matar todos os organismos que lá vivem. Matando todos os organismos que lá vivem, influencia totalmente, né, diferencia totalmente a produção de oxigênio na atmosfera e também de CO2, essas trocas. Então, a tendência, Carlos, teoricamente, ou João, desculpa, é que as consequências sejam de final de vida, não só para os seres que vivem no oceano, mas para a gente também. Porque, ao contrário do que a gente pensa, que a gente só depende do oceano para quem come peixe, não é. A maior parte do oxigênio que é produzido no planeta Terra vem dos oceanos, 80% dele. E a gente precisa desse oxigênio. Então, se a gente chegar nesse ponto aí de que os oceanos desequilibrar a tal ponto que a maioria dos organismos vivam, ou que a gente desequilibre aquele equilíbrio químico, que ao invés do oceano absorver CO2, ele vai devolver o CO2, aí, filha, acabou para todo mundo. Morreu Maria Preá. Morreu Maria Preá, exatamente. Você foi filosófico. Obrigado, professor. E a outra pergunta, que a senhora estava falando aí sobre a importância dos tipos de água e tal, da acidificação, a questão assim, da água do radiador, né, do carro, porque você tem que colocar lá uma água desmineralizada, que é para não corroer. Só que aqui em casa, que na verdade na casa do meu tio tem uma bomba, essas bombas de água assim que pega lá de baixo do lençol freático. Sim. E é boa para colocar no radiador do carro, ela tem praticamente a mesma função, mas será que é assim mesmo? Se eu saber assim da senhora, pode continuar usando mesmo assim? Poder pode, dever não. Porque a água subterrânea, ela tem vários sais dissolvidos. Inclusive, por exemplo, o que é uma água mineral? Uma água mineral é uma água subterrânea que eu encontrei com tais características geológicas que ela dissolveu uma quantidade maior de cálcio, de carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, então ela tem uma quantidade de sais minerais maior do que a água superficial. E aí, por isso que ela é água mineral, e por isso que ela é mais cara do que, por exemplo, a água adicionada de sais. A água adicionada de sais, eu posso pegar qualquer água, a água do poço do seu tio, passar por uma osmose para eliminar não só íons, mas
bactérias, micro-organismos, fazer aquele tratamento e adicionar sais, né, produtos químicos, para ela chegar numa concentração que a legislação considera útil para a gente, porque a gente não pode beber água desmineralizada. Aliás, pode, mas não deve. A gente precisa também dos sais, dos minerais dissolvidos, eles também fazem parte dos processos fisiológicos do nosso corpo, tá? Então, uma água mineral é só isso, uma água que tem uma quantidade maior de sais dissolvidos. Geralmente, águas subterrâneas têm quantidade de sais dissolvidos em quantidades boas, né? Não chega a ser salgada, mas como ela está lá em contato direto com a geologia, né, com a litosfera, ela vai dissolvendo aqueles sais. Ela talvez seja um pouco menos ácida, justamente porque ela não tem contato com a atmosfera. Mas tem lá os sais que podem se depositar lá no radiador pela temperatura, né, que chega, né, já que aquela água é para resfriar o motor. Não é muito bom, não. O ideal seria desmineralizada mesmo. Eu sempre falo para não colocar da CAGES, nunca colocar água da CAGES. Assim, a CAGES, pelo amor de Deus, né? Porque além do emergência eu ainda coloco ainda, que o carro da minha família teve uns problemas de radiador, aí no emergência eu colocava, assim, uma vez perdida, mas constantemente... Tente não chegar na emergência, viu? Porque além dos sais dissolvidos naturais, que tem que ter em qualquer água, a água da CAGES ainda tem o cloro, né? Que aí é um corrosivo forte. Aí é pesado, né? É pesado. Certo? Obrigado, professor. De nada, meu amor. Mais alguém? Então, eu vou interromper a gravação. Vou colocar